Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EcoCast, um podcast idealizado pela Ecogestão de Marketing com o objetivo da gente ecoar histórias reais de bastidores que muitas vezes ficam esquecidos por trás de carreiras e empresas. Nesse momento, a gente tem a honra de receber alguém muito especial, que é uma pessoa onde a gente vai conversar sobre sonhos, disciplina, futebol, família, a arte do servir. Mais do que isso, se você já viu aqui na nossa thumb qual é o nosso convidado, então lembra, já se inscreve no nosso canal, envia esse vídeo para mais pessoas que precisam conhecer essa história e curte o vídeo também, porque isso nos ajuda a levar a nossa mensagem a muitas pessoas. Esse episódio ele é um oferecimento das empresas Grupo Caidê, Clube Turismo Santa Rosa, Acreditar Desenvolvimento Humano, Letos Experiências em Aprendizagem, Kingdom High Performance. O nosso muito obrigada por vocês confiarem nesse projeto tão bacana que é aqui o EcoCast. Mas antes de começar, eu preciso trazer aqui para vocês um pouco mais sobre o nosso convidado. Pois quem está aqui comigo hoje é o Marcelo Baron e ele tem uma história incrível de vida e que muitas vezes a gente acaba não conseguindo perceber as nuances, porque ele já está aqui na nossa cidade há um bom tempo e aquilo que está lá atrás nem todo mundo conhece. Então, para honrar toda a história dele, eu vou ler aqui para vocês um breve resumo do que vem pela frente. O Baron, ele é ex-jogador profissional de futebol, empresário, produtor rural e alguém que construiu sua trajetória dentro e fora dos campos. Natural de Santa Rosa, viveu o sonho que milhões de brasileiros têm, se tornar um atleta profissional. Sua carreira começou ainda muito jovem e se estendeu por quase 2 décadas, passando por importantes clubes no Brasil e principalmente no Japão. País onde viveu grande parte da sua trajetória. Conquistou títulos, construiu família e desenvolveu uma visão de longo prazo e que influencia toda a sua vida até hoje. Enquanto atuava no futebol profissional, também começou a investir e construir patrimônio, tornando-se produtor rural ainda em 2022. Após encerrar sua carreira como atleta, seguiu empreendendo e hoje acumula quase 2 décadas de atuação no ramo de gastronomia, através do Rockets Café Bar e também do Armazém 8. Empreendimento que se tornou referências em Santa Rosa. Formado em Educação Física pela Unijuí, também dedica parte do seu tempo ao voluntariado, sendo rotariano desde 2018 e atuando atualmente como governador assistente do Distrito 4660. Também está ativo no CASF, uma fundação que vem aqui trazendo e auxiliando muitas pessoas em nossa comunidade. Mas, acima de tudo, é esposo da Caroline há quase 30 anos, pai da Vitória e da Valentina, e alguém que continua acreditando no valor do trabalho, da família e do servir. Baron, seja muito bem-vindo ao EcoCast de hoje. Bom dia, Annelise, e bom dia a todos aqueles que terão a oportunidade de assistir esse vídeo. É uma honra ter convidado e poder aí contar um pouquinho, dialogar contigo para construir essa ideia do episódio. Maravilhoso, a gente que agradece ter você aqui. São pessoas como você que construíram a base daquilo que nós acreditamos e por isso construímos a nossa empresa, por isso construímos esse projeto do podcast, porque pessoas como você inspiraram outras, né, a entender que a gente pode sim ser empresário, a gente pode ter carreira, a gente pode continuar, mas a gente sempre deve ter a humildade de poder servir também ao próximo. E essa é uma relação que a gente acaba tendo em comum e a gente te vê atuante muito forte nesse segmento e o quanto é bonito de perceber a tua entrega. Certamente outras pessoas me inspiraram, né? Então, na vida a gente aprende com os outros também, né? Então,
lá atrás, certamente eu tive os meus exemplos inspiradores e me levaram a construir a vida que eu acabei construindo. É isso aí, a gente vai sempre um puxando o outro, um mentorando o outro, mesmo de forma inconsciente, mesmo sem perceber. Uhum. Né? E ao longo da tua vida, eu sempre trago aqui uma pergunta inicial que já se tornou um clássico dentro do nosso EcoCast, que é: quem é o Barón, quem é o Marcelo Barón, por trás de todos esses títulos? Como você se descreveria? Uma boa pergunta. Cara, eu sou uma pessoa basicamente pai da Valentina e da Vitória, marido da Caroline, né? Pessoa que tenta manter uma conduta correta, né? E busca estar próximo dos amigos, que busca ter esse convívio social bastante forte. É uma forma de a gente se desenvolver também, né? Da gente acabar crescendo como pessoa. E, cara, não sei, vou gaguejar um pouquinho aqui para me descrever, porque falar de si é uma coisa não muito simples, né? Verdade. Mas eu acho que basicamente isso. A gente procura ter coisas boas, né, na vida e através das experiências, através do convívio com aqueles que estão próximos a gente. Muito bom. E realmente, quando a gente fala do nosso trabalho, quando a gente fala dos outros, quando a gente fala das entidades em que muitas vezes a gente representa, é tão mais fácil do que quando a gente precisa olhar para si e trazer aqui reflexões. E isso mostra o quanto também muitas vezes ao longo da nossa jornada a gente acaba olhando ao outro e esquecendo um pouco de si. Muito do nosso EcoCast e esse ecoar histórias de bastidor, a gente vai resgatando isso. Né? Então acaba sendo um momento também de terapia, aprendizado, compartilhar muitos insights que vai acontecendo aqui. Muito obrigada aí por ir abrindo e se permitindo trazer essas nuances. Vamos tentar. Maravilhoso, mas gente, eu não podia deixar de aproveitar que o Barão está aqui e a gente está vivendo um momento de Copa do Mundo, que acontece a cada 4 anos. E esse momento se alinhou para que a gente estivesse com o EcoCast e que você também pudesse estar aqui conosco, tendo aí vivido toda essa trajetória dentro do futebol. Existem milhares de crianças nesse momento no Brasil que estão aí vibrando, torcendo, assistindo, né, acompanhando, e não só crianças, porque eu tenho certeza que um monte de gente aqui também está curtindo, aproveitando e assistindo. Quando você era criança, você tinha dimensão da onde você chegaria dentro do mundo do futebol? Nenhuma dimensão. Tinha não diria vontade, um sonho, sei lá, alguma coisa que brilha no olho de cada criança hoje também, né? E enxergar ídolos. Eu sou torcedor do Internacional. E na distância que Santa Rosa fica de Porto Alegre, a gente acompanhava por rádio, por TV, né? E queria, quem sabe um dia, poder estar né, jogando, sendo aquela pessoa que estava lá naquela vitrine que a gente achava tão bonito, né? Então isso são ídolos, né? A gente acaba tendo ídolos, né? E eu também, como quando criança, tinha ídolos. Um deles era o Falcão, né? E se tornar alguém próximo, alguém parecido, alguém com aquela importância, com aquela história, com aquele desempenho, vamos dizer assim, né? Coisas que movem a gente, né? A gente precisa ter
sonhos, para perseguir eles, para buscar eles. Não, nem todos vão se realizar, mas alguns se realizam, né? Isso é muito importante que você trouxe. A gente precisa ter sonhos. Hum. Precisa ter uma visão de para onde a gente quer ir. Senão qualquer caminho serve, né? Colocar um sonho talvez como uma motivação também, né? Uhum. Precisa ter motivações, né? Precisa ter... Para que acordar todos os dias, né? Isso aí. Precisa ter horizontes. Tu precisa ir lá, buscar, sair daqui e ir até lá todos os dias, né? Para ir melhorando, para ir evoluindo a cada dia. Verdade. E como que o futebol entrou na tua vida? Desde pequenininho, tu já pegava a bola? Como é que foi essa relação? Sim, eu acho que naquela época a gente mais jogava futebol e andava de bicicleta e tomava banho de rio do que qualquer outra coisa. Né? Então, a época era diferente. Vai ter um videogame da Atari lá quando eu já tinha 12, 13, 14. Né? Então, até ali era tudo muito diferente. O mundo era muito diferente. Né? Então, o grande passatempo nosso era esse. Era jogar futebol. Era ir pro campinho da rua, pro campinho das freiras lá do Liminha, né? Na nossa volta, né? Onde a gente vivia, né? Então... Sim. E como era para os teus pais acompanhar esse garoto que rodava aí para continuar com a bola e tudo? Na verdade, eu acho que eles estimularam de certa forma, né? Porque a gente, quando criança, eu também tive boa parte dos meus finais de semana lá onde a minha avó materna e a minha avó, os meus avós, na verdade, paterno também, lá em Guarani das Missões, a gente acabava indo para lá todo final de semana. Então é aquilo que eu até falo, é banho de rio, é bicicleta, é futebol, né? A vida era muito centrada nessas coisas, né? E as amizades que surgiam dentro disso. E a gente acabava jogando futebol mesmo. Muito bom. E ter essa vivência, né, de contato mais real, que hoje a gente acaba tendo um contato muito virtual com as coisas, seja no videogame, seja na rede social e tudo, mas ter tido essa oportunidade de uma infância ali, com um contato mais real, com banho de rio, pouca gente tem essa oportunidade hoje em dia de conseguir tomar um banho de rio. Às vezes daí tem que ir em algum lugar em específico para conseguir ter acesso, né? E quando não está poluído. Então tem que ter tudo isso. O que representou para ti quando tu olha hoje, se tu precisasse olhar para trás, assim, com aquela memória boa, o que aquele momento, essa infância representou para ti? Eu acho que uma infância ideal, uma infância cheia de lembranças, cheia de amizades, né? De amizades que continuam, mesmo que um pouquinho mais distantes, né? Pelos envolvimentos que a gente vai acabando tendo, tanto uns quanto outros, né? Mas memórias boas, memórias de histórias, né? De coisa de... Esse aí deve ter história para contar, gente. De jogar um torneio no campo de não sei quem, de voltar todo sujo, de levar um xingão da avó, né? Porque você voltou todo sujo e ela tinha que lavar a roupa. Né? Então, tem milhares de coisas assim que te remetem, né? E que te fazem lembrar de tempos bons, na verdade. Verdade. Né? E antes de você ter ido para o profissional, ainda nessa fase, conectando ao futebol, qual é a memória assim que tu pensa, quando tu pensa nesse momento, qual a memória que te vem com carinho? Ou que te marcou? Vai ter algumas. Mas eu vou citar uma que eu tenho uma pessoa que eu sou muito grato. E cada vez que eu encontro ele, eu acabo dizendo isso para ele porque não custa. E para mim é muito importante. Eu fui fazer o teste no Internacional. E quando eu voltei, o Abílio, que era o treinador lá, ele me disse que eu poderia voltar a jogar lá no Inter e tal. E eu era estudante, né, ensino médio, Dom Bosco. E o nosso
coordenador lá era o professor Elias Dance. E o Elias, eu cheguei lá no intervalo da minha aula, do dia que eu voltei, eu cheguei lá e pedi para ele, professor, eu preciso ir a Porto Alegre. O senhor arruma uma transferência para mim? E ele prontamente disse, meu guri, pode deixar. Deixa comigo que eu vou ajeitar para ti. Aí ele ligou a Porto Alegre, no Dom Bosco de Porto Alegre, e conseguiu. Porque naquela época tinha as adaptações, os currículos precisavam bater e coisa e tal. Uhum. E ele conseguiu fazer com que eu não tivesse nenhuma adaptação e que eu pudesse ir a Porto Alegre. Então eu sou uma pessoa grata a ele por ele ter feito esse caminho. Viabilizou, né? Viabilizou a minha ida, porque se eu não tivesse uma escola para ir, meu pai não tinha deixado eu ir. Se eu não tivesse onde ficar, lá em Porto Alegre, por exemplo, que eu fiquei na casa do meu tio nos primeiros meses, também não teria deixado ir. Então, pessoas têm coisas que a gente tem que reconhecer e ser grato eternamente. Por pequenos gestos, que acabam fazendo uma diferença grande, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. O quanto ser grato nos preenche de uma forma que poucas coisas preenchem, né? É verdade. Eu acho que esse é um dos sentimentos mais bonitos que se pode ter, né? É você agradecer a tudo. Agradecer aquela que está do teu lado. Verdade. Ser aquele que se sacrifica por ti, enfim. Todas essas coisas. E nesse momento tu tinha quantos anos? Que tu foi a Porto Alegre realmente encarar esse sonho e dizer... Eu já tinha... Vamos tentar. Eu tinha quase 16, 15 e alguma coisa. Uhum. Foi em setembro. Eu sou nascido em janeiro. Eu já tinha quase 16 anos. Maravilha. E ainda assim, muito novo, né? Claro que existem histórias e histórias. Tem gente que vai ainda mais novo, mas era muito novo, né? Para estar encarando alguém que sai do interior, encara uma capital, um outro momento, tá sozinho lá. Você tinha o suporte ainda de estar na casa do seu tio, mas ainda assim arrisquei tudo para fazer isso aqui dar certo. Naquele momento, onde vinha dentro de ti aquela maior motivação em vamos encarar, vamos fazer, de onde vinha essa força? Era tudo muito bonito, né? Vamos pensar assim, tem 15 anos, qual é a tua maturidade? Era tudo muito bonito, cara, eu tô indo pro Inter. Uhum. Né? Tô vivendo um sonho. Cara, então era mais do que... Era a empolgação, a vontade de estar lá, né? Sim. Quem vai saber o que vai ser amanhã? Né? Bora viver hoje, foi muito assim. A gente, cara, se eu vou pro Inter, vou ficar quantos dias lá, quantos meses, quantos anos, sabe? Mas aquele momento era um momento que sonhava e brilhava o olho, né? Sim. Foi assim, mais ou menos assim. Tu não tem muita noção do que tá, na verdade, do que está se passando. Né? Verdade. Tem muita gente que tem esse sonho, né? Muitos jovens têm esse sonho também que tu conseguiu realizar, né? E enquanto a gente ainda está conversando sobre essa fase da tua vida, mas hoje com a tua experiência, o que tu diria para esses jovens que estão tentando entrar no profissional? O que eles precisam fazer? E algumas coisas. A primeira é que hoje em dia, e naquela época também se exigia muito, é uma dedicação total. Aquilo é vamos achar uma palavra aqui, uma obstinação. Uhum. Né? E de querer, de se dedicar, realmente se dedicar, de abrir mão de várias coisas. Né? E outra coisa, eu penso que, tipo, tu falou antes que eu fui com 15 e era bastante novo. Hoje em dia, a exigência ela tá muito maior. Esses clubes, eles querem os jovens lá com
10, 12, 9, Imagina a 11. maturidade Né? disso. Eu desaconselho. Vai sair um cara aqui de Santa Rosa, com 10 anos, 12 anos, morar num alojamento, morar numa condição não um lar, né? Que te apoie, né? Com 15, com 16, eu fui morar no estádio, por exemplo, eu já tinha 16. E daí eu já tinha lá o Argel e o Cristiano Criveleto, que eram de Santa Rosa, né? Que a gente se ajudava, que a gente um apoiava o outro, que tu via que o cara tava meio para baixo, tu ia lá dar uma encostada, né? E assim, então tu tinha uma rede de apoio lá dentro mesmo. Agora tu vai largar uma criança com 12, 13 hoje. E que não consegue ter um discernimento, né? De quem tá te ajudando e quem tá te boicotando no meio do caminho. Também. Isso, e é assim, Acontece. na verdade. Por quê? Porque é uma luta por espaço, é um funil. Né? Funil. Você chega lá, tem 30 lá. Daí a cada semana vem outros 5. E vai saindo um, entrando um, e 4 ficaram por fora. E assim por diante. Entendeu? Semana a semana. É a luta pela sobrevivência. Né? Literalmente. É um funil. Porque ali, se der certo, pode dar muito certo. Mas se não der, tu tem que conseguir. E também pode chegar lá na boca do funil, passar pelo funil, e mesmo assim não ter... É um psicológico muito forte que precisa ter. É uma profissão muito incerta. Eu sempre penso assim, quando tu entra numa faculdade de medicina, tu vai sair médico. Que tipo de médico tu vai ser é outra coisa. Né? Sim. Mas tu vai sair médico. Vai poder trabalhar como médico o resto da tua vida. Né? E pensa aí que tu se formou com 25 anos, até os 75 anos, tu vai trabalhar 50 anos como médico. Né? Sim. No futebol, não. No futebol, chegou no profissional, pode trabalhar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15, estourado, 18, raro. E aí acabou a tua carreira. Né? Mas nesse percurso, né, o teu desempenho é que vai dizer se tu vai continuar sendo jogador ou não. Né? E aqui existe uma analogia muito bacana que eu vi a Gisele Bündchen fazendo, que é conseguir se ver em terceira pessoa e não internalizar as críticas, as situações, porque você é o ativo, você é o produto. Sim. Tu tá ali... A Gisele, por exemplo, ela trabalha com a beleza, com o andar dela, com a postura dela, né? Sim. Né? E ela certamente vai sofrer críticas, né? Mas eu diria, não tô supervalorizando a profissão de jogador, tá? Ao contrário, eu tô contextualizando. Mas envolve muita paixão, né? Envolve paixão. E aí a loucura tá... O que tu faz hoje é maravilhoso. Se tu fizer metade daquilo que tu fez hoje, amanhã... já não serve a torcida... já começam a te olhar de olho torto. Né? E assim, por isso que eu digo que o teu desempenho vai dizer quem você é. Você tem no mundo hoje 15, 20, 30 super jogadores. Eu falo super jogadores, eles conseguiram manter a mesma regularidade durante toda a carreira. Falando do hoje, se olhar um pouquinho para trás, aí nós vamos lembrar dos Ronaldos, dos Rivaldo, Kaká, né, de uma geração de ouro ali. De brasileiros, né? Falando só apenas de brasileiros, né, que mantiveram um nível durante muitos e muitos anos. Isso é uma das coisas... A gente no trabalho nosso, no dia a dia, né, a gente consegue manter uma regularidade. Tem dias que tu tá de mau humor e que tu trata o teu namorado mal, né? Sim. E assim por diante. Então tu trata aquele que tá trabalhando contigo, talvez... Temos altos e baixos.
Então, Só que essa performance altos e baixos não é aceita muitas vezes no futebol, né? Não, tu tá na vitrine, tu tá à prova todos os dias. A tua conduta, o teu dia a dia, ele tá à prova todos os dias. É uma pressão muito grande. Tem que matar um leão por dia. Né? Mas realmente matar um leão por dia. Não pode tá meia boca. Né? Não pode, infelizmente. Mas é o ônus da profissão. Sim. E é aquilo que eu fui atrás. Tu escolheu cara, isso. Eu não vou reclamar disso, não. Vou achar bom. Exato. Vou achar bom isso. Vou ter que conviver com isso. Saber que eu vou ter que conviver com isso. O futebol profissional, ele era conforme aquilo que tu imaginava? Na verdade, tu vai construindo ele, né? A tua carreira. Eu por exemplo, quando eu subi profissional no Internacional, o cara que era meu treinador, aquele que me aprovou lá, o seu Abílio, né? Que permitiu que o professor Elias me conseguisse a transferência, ele disse para mim, ele disse na imprensa que eu não estava preparado para aquela responsabilidade, naquele momento. E realmente ele estava certo. Né? Então, no meu caso, eu subi aos profissionais, fui colocado lá para jogar e eu não estava totalmente preparado. Eu precisava de um tempo. E eu não dei certo, vamos dizer assim. Né? Então eu saí do Inter e tive que fazer o caminho das pedras, vamos dizer assim. Né? Eu fui para Chapecoense emprestado, eu fui para o Santa Cruz emprestado, eu fui para o Japão emprestado. Né? Eu fui tendo que me construir, ao mesmo tempo reconstruindo. Né? Então, é complexo, bem complexo, principalmente a parte psicológica. Né? O ser humano ele busca pertencimento. Tu tá exposto, né? Por exemplo, e tu fracassa e o teu fracasso está exposto. Sim. Então, tá ali, todo mundo viu, todo mundo comentou, todo mundo falou. Né? E aí tu tem que buscar isso tudo de volta. Né? E, graças a Deus, eu, de certa moer forma... o orgulho e fazer o que precisa ser feito. De certa forma, eu consegui, né? De certa forma, eu Chapecoense, voltei, fui pro Japão. E aí continuei. Teve um período ali que teve uma transição de sair do Internacional. E aí voltar pro Japão. Né? Coisas particulares, assim, que coisas do destino, talvez. Coisas que me fizeram voltar lá e tendo aquele ambiente que eu tive na volta lá, eu pude, sim, evoluir lá. Sim. Chegar num nível bom lá. Eu nunca fui um super jogador, né? Um super jogador, um desses extra classe, um jogador médio, né? E conseguiu manter um nível e melhorando até uma certa idade, mantendo depois e aí no final, sim, caindo novamente, já dando sinais, opa, já é hora de parar, né? Já é hora de eu já não dou mais conta. Qual era a posição que tu jogava? Eu era centroavante. Alguém que realmente precisa, que está no holofote, né? É aquele que precisa decidir um jogo, é aquele que, se tiver uma chance, tem que fazer. E haja fôlego. Né? E tem que se acostumar com isso, né? Sim. Se acostumar e tentar levar para um lugar bom, né? Isso é interessante da gente entender, né? Tudo que acontece por trás, muitas vezes a gente olha, nós mesmos que estamos aqui, tenho certeza que você está aí assistindo, quantas vezes a gente coloca pressão porque a gente queria que o nosso time ganhasse, porque a gente queria não sei o quê, mas a gente também não visualiza o ser humano ali por trás. A gente enxerga a peça do tabuleiro do meu time que tem que ganhar. Porque se essa é a estratégia, se eu fiz esse investimento, seja de paixão ao longo dos anos, seja de investimento financeiro de alguma maneira, a gente entender o ser humano por trás é algo bem fascinante, assim. Quando tu chegou no Japão, tu já foi para lá com a namorada? Já foi para lá casado? Como foi isso? Na verdade, são dois momentos, né? O primeiro momento, em 96, eu fui
solteiro, eu tinha conhecido a Caroline meses antes, diria pra ti que 40 dias antes, talvez, de ir pro Japão. Eu fui sozinho, porque também Aonde tu encontrou a Carol? Que estado aqui? ela é daqui também, também sou daqui. No famoso Clube Concórdia. Olha só. Foi lá que nós nos encontramos. Na época a gente frequentava muito o clube, né? Acho que o clube, uma das razões que o clube morreu é que todo mundo tem piscina em casa, né? Na época não tinha. Na época ninguém tinha piscina em casa, ou muito pouca gente tinha piscina em casa. Então o clube era um local de encontro, um local de ir pra piscina, de jogar futebol, de jogar ping-pong, bocha, enfim. Né? Realmente curtir aquele momento com as outras pessoas. E então foi lá no Clube Concórdia, lá na sede campestre. A gente se encontrou e começou. E aí eu fui sozinho no primeiro ano, ela foi me visitar. Nós noivamos lá, né? Porque eu já pensava que aquilo já era uma responsabilidade para nós dois, né? Pelo fato dela ter ido lá me visitar e ter ficado 3 meses comigo lá. Então já era uma... Não é qualquer pessoa que atravessaria o mundo por você, né? Também, Olha com certeza. Só. Com certeza. Por isso ela tem a importância que tem e por isso que nós estamos juntos até hoje também. Amém. Né? Isso aí. Muito bom. E quando você chegou no Japão, é uma cultura totalmente diferente. Uhum. Né? Algo que, se a gente ir aqui para a América Central, se a gente vai aqui para o nosso vizinho, Argentina, enfim, existem muitas semelhanças. Até se a gente for para a Europa, existem semelhanças, principalmente aqui na nossa região, que existem muitas descendências. Mas o Japão é uma cultura totalmente diferente. Chegando lá, o que mais te surpreendeu? Pode ser bom ou ruim. São muitas coisas. Né? Eu nunca tive problema com comida. Né? Então, por exemplo, no primeiro dia que nós chegamos lá, nós fomos jantar na casa do nosso futuro treinador e tinha um prato japonês lá que se chama sukiyaki. E tu pega o ingrediente da panela, né, com o teu hashi, ou com o hashi coletivo, e coloca numa tigelinha com um ovo cru batido e tu come. Então essa foi a minha primeira janta, minha primeira refeição no Japão. E digo em impacto pro guri que saiu de Santa Rosa. Aquilo foi realmente assim, pá, e tava bom. Tava muito bom, sabe? Então eu ali já quebrou um medo de comida, né? Sim. Porque a gente julga, né? Antes mesmo de provar, de fazer. Já olha para aquilo com nojo, né? Então, eu gostei, o Alex, que era o meu colega, nós fomos entre 2 brasileiros aqui do Inter, os 2 do Inter, também gostou. Tanto é que o japonês, chegou uma hora lá que o japonês disse, vocês podem comer verdura, não comam só carne. Ali é só na carne, né? E aí, o país é um país organizado, um país, as pessoas são disciplinadas, o meu direito, ele acaba onde começa o teu. E isso é muito presente, isso é uma coisa que fica nítido, assim. Nítida, notória, é uma coisa que eles prezam muito, né? Então, se eu estou no meu apartamento, estou escutando música, até às 10 horas eu posso escutar ela num volume um pouquinho mais alto. Depois das 10, não. Né? Tu vai na prefeitura, a prefeitura te dá um calendário onde tu pode jogar sofá fora, tal dia em tal lugar. Pode jogar aparelho eletrônico em tal dia em tal lugar. Fora isso, não pode. Fora isso, não pode. Então tu guarda até lá, vai trocar de sofá. Então, se tu quiser trocar de sofá, descobre lá em toda a cidade onde tu pode deixar teu sofá naquele dia. Mas na tua redondeza é tal dia. Inclusive, assim. A gente agora, linkando a Copa do Mundo, a gente vê muito esse reflexo, né? Ao longo das Copas que aconteceram. Sim. O quanto os torcedores, terminou o jogo, eles vão lá, recolhem todo o lixo.
E é uma mensagem que transmite para nós, porque para eles isso é o normal, isso é o que deveria ser. Aquela é a regra. Ela é a regra. A regra precisa ser cumprida. O que o Japão mais te ensinou que jamais o futebol te ensinaria? Eu acho que essas coisas aí, né? Essas coisas das coisas certas, né? De tu marcar um compromisso às 9h30 e tu chegar às 9h29 e não às 9h31. E tu chegar às 9h20, tem histórias aí que vocês olham na internet. O cara chegou às 9h10 e o compromisso era 9h20, ele botou na última vaga do estacionamento. Por quê? Porque ia ter um atrasado. Ele pensou no outro. Né? Eles pensam. Realmente eles pensam. Eles pensam naquilo que eles podem facilitar a vida do outro. Então, é um país que tem o meu coração, que tem as pessoas são um pouco desconfiadas, talvez. Uhum. Mas no momento que tu ganha a confiança delas, tu tem o céu. Tem pessoas que na minha vida que fizeram mais por mim do que muitas pessoas próximas. Muitas, realmente, cara deram a vida por mim. Me ajudaram de forma inesperada, vamos dizer assim. Né? Coisas, por exemplo, a Vitória nasceu e a Vitória era doentinha, ela tinha asites, todas as asites. E um dia desses ela internou e eu estava num jogo. Internou enquanto eu estava 3 horas. Nós vivíamos em Osaka na época. E a pessoa que ajudou quando nasceu a Valentina, lá em Ichihara, que é lá em Chiba, perto de Tóquio, Osaka deve dar aí 500 quilômetros, talvez. Essa pessoa pegou o carro dela, botou as crianças dela e foi até lá dar um suporte para Caroline. Por quê? Porque eu estava viajando. Uau. Porque eu só voltaria 2 dias depois. E a Caroline estava com a Vitória internada, a Valentina em casa. E a pessoa que sozinha num lugar totalmente até diferente, tinha uma né? prima minha junto. Mas a minha prima não falava água em japonês. Então, ela era uma pessoa que ajudava em casa. Uhum. Conseguiria ajudar no hospital. Essa mulher saiu de casa e veio lá nos ajudar. Deus envia anjos na nossa vida que... E a gente precisa agradecer. É verdade. Muito bom. E é muito sobre isso, né? O Japão, ele te entregou muito mais do que futebol. Ele te entregou uma família linda. Que hoje tu tem... Tuas filhas nasceram no Japão. Uma nasceu em Ichihara, Valentina. E a Vitória nasceu em Osaka. Quanto tempo da vida de vocês se consolidaram no Japão? Quantos anos vocês ficaram lá? Eu e a Caroline, casados, fomos em 98. Voltamos no final de 2006. 9 anos como casados. E aí, bom... Bom, dá uma vida, né? Eu sempre o que as meninas trazem até hoje desse momento que elas cresceram lá? A Valentina deve trazer um complexo. Porque a Valentina foi para creche já com 1 ano e 2 meses. E aprendeu a falar em japonês. Uhum. E ela falava em japonês na escola e chegava em casa e falava em japonês comigo. E eu respondia, entendia o que ela falava e respondia em português. Para dizer para ela que em casa ela precisava falar português. Para ela aprender as duas ao mesmo tempo. E ela aprendeu. E era uma perfeita japonesinha. Digo perfeita porque... Sim. Porque toda a forma da condução das coisas, sabe? Sim. Tudo já estava inserido naquela cultura. Né? Ela entrou na cultura. Até ela foi na creche e na escolinha, na pré-escola, até o momento que a gente voltou. Né? Então ela estava aprendendo a escrever em japonês, alfabetizada em japonês. Sim. E quando nós voltamos,
eu quis continuar falando em japonês com ela, para que eu não esquecesse nem ela, né? Uhum. Mas daí eu cometi um erro. Qual era o erro? Eu comecei a falar em japonês com ela na frente das pessoas. E as pessoas começavam a apontar o dedo para ela. Aquela lá, ela fala esquisito, ela fala estranho, entendeu? Ela sentiu um... Hoje se chama de bullying, Aham. né? Então, Ela ela bloqueou, de certa bloqueou forma. o japonês. Ela bloqueou. Botar em alguma gaveta da cabeça dela, tá. Sim. Mas ela bloqueou. Bloqueou, ela paralisou. E foi por minha causa. Foi pela Sim. minha insistência de falta de noção, talvez. Mas é o De querer tentar, fazer né? certo, né? É. Muito também converso aqui sobre isso, né? O quanto a gente carrega ao longo da nossa vida situações, traumas, crenças que vêm dos nossos pais, mas eles buscaram fazer o melhor. Sim. A gente é que acabou interpretando ou vivenciando de uma forma diferente. E você já é a evolução do seu pai, a elas vão Melhorado, ser né? a evolução sua. Então a gente sempre vai trazendo essa culpa, não carregue, porque é uma forma como ela acabou interpretando. E quem sabe um dia ela consiga desbloquear isso, porque isso está lá, registrado. Sim. Mas eu acho que foram tempos bons. É, maravilhoso. E eu sempre digo que eu tive a sorte, fui jogador de futebol e lá no Japão a gente treinava menos do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil se treina de manhã e de tarde, muitas vezes, 2 períodos. Lá não, lá era um período. Período mais extenso, Sim. mas um período. Então eu tive bastante tempo para Ai, passar que com as minhas bênção. filhas, né? Participar dessa fase mais importante, talvez, na vida, que é a fase inicial, né? Então, tenho que agradecer ao futebol também por isso. Com certeza. Ter me dado essa possibilidade. São eu bem maior. São as duas, não tenho dúvida disso. Bem, existe alguma característica, algo da cultura japonesa que você gostaria que os brasileiros tivessem? Eu acho que é essa coisa que é o padrão, né? É o compromisso, né? Não, o meu direito ele acaba onde começa o teu, né? Se eu tô com essa garrafa aqui, eu preciso jogar ela no lixo, por que eu não consigo carregar ela 100 metros e jogar numa lixeira? Às vezes a gente é meio folgado, né? Por quê? Tá me entendendo? Daí o cara olha para a cidade e diz, pô, o prefeito não limpa a cidade, né? Mas quem que soltou o lixo ali, né? Pois é. Entendeu? Tu causou aquilo. É, E tu sofre a consequência. Então, é verdade. simples. Né? Teoricamente é Total. simples. Mas a gente muitas vezes não faz. A nossa cultura não é essa. Verdade. Tu sabe, Barão, que muita gente acaba entrando no mundo do futebol, se deslumbrando com isso que acontece e esquece do depois. Como você falou, né? Existe uma fase, um momento, uma quantidade de anos já previamente determinado, e isso se você realmente ainda estiver ativo e conseguir estar ali. E muita gente não se prepara para o depois. O que te fez, ainda enquanto jogador, olhar pensando no longo prazo e começar a investir em terras, trazer esse lado de produtor rural? A gente tem um dilema, né? Quando tu é jogador, o que tu vai fazer depois? Tu não sabe fazer nada. Tu só sabe jogar bola. Tu foi treinado uma vida toda para É. isso. Eu também passei por isso. Mas eu tive pessoas também que são da minha família que já estavam nesse meio, né? E que, de certa forma, me ajudaram, me conduziram, né, a direcionar aquilo que eu estava conquistando no futebol para o meu pós-futebol. Mas eu digo para ti que a minha dúvida sobre o que eu seria
depois do futebol, ela ficou até o último dia. Mesmo tendo comprado imóveis, mesmo trabalhando com agricultura, mesmo tendo um pouco de dinheiro guardado. A gente fica com isso porque tu te sente quase que incapaz, né? Porque tu não... Cara, Tu volta ao zero. estudou. Meus irmãos fizeram direito, né? Do outro lado tem médicos, tem engenheiros agrônomos, tem... Tá me entendendo? E tu não, tu fez o ensino médio. Bora. Quem é tu na fila do pão daquilo que o mundo espera? Daí tu começa a variar, né? Tu começa a lutar, muitas vezes, para ficar dentro do meio do futebol, né? E eu chegou num final de carreira lá em 2005, já tinha muitos anos, eu falava um bom japonês, não sabia escrever, não sabia ler, mas falava, né? Cheguei a pensar em me naturalizar japonês para continuar lá. Por quê? Pela incerteza do que viria depois, né? Que lá tu já tinha uma vida estabilizada. Eu já tinha... Tu já tinha uma comunidade toda ali. Eu já tinha a lavoura funcionando. Sim. Mas mesmo assim eu ainda, sabe, eu não estava firme naquilo que eu poderia ser. E essas são as preocupações, né? Verdade. E as coisas depois, quando eu parei, no final de 2006, eu já vim do Japão disposto a parar. E já estava cansado. Cansado que eu digo, tomando remédio para dor, com dor, dor no tornozelo, dor no joelho, dor no quadril, dores, né? Dores. Que o profissional, ele exige muito do corpo, né? E naquela época, essas partes físicas e médicas, da mesma forma que qualquer outra coisa, né? Elas eram menos evoluídas, né? Sim. Então, não existia tanta fisioterapia assim, talvez a gente tanta sofreu tecnologia. mais do que sofrem hoje os jogadores. Verdade. E hoje já se precaver muito antes, né? Deu uma coisinha, já tá todo um esquema envolvido. Tem todo um aparato por trás, né? E então eu vim disposto a parar. Aí meu empresário lá, que era o meu empresário no Japão, ele queria levar um jogador do América de São Paulo para o Japão. E aí ele teve o contato com os caras lá e o cara que era treinador tinha jogado comigo no Inter. 92, ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. O Márcio era o treinador do América. Eu tinha 19 anos na época e o Márcio era titular do Inter, era um dos jogadores principais, né? E aí o Márcio era treinador e ele me colocou lá. Queria me colocar lá. E aí eu pensei assim, cara, eu fui jogador, eu quero ter um sonho eu queria jogar contra o São Paulo, eu queria jogar contra o Palmeiras, queria jogar contra... jogar na Vila Belmiro, jogar no Morumbi. Ter essa experiência. Ter essa experiência. E cheguei lá e me machuquei, não fiz nada disso. E aí, então foi a decal que faltava. Aquele momento assim, se eu tinha dúvida... Parar é agora, chega. E quando o treinador lá, ele me dispensou, eu agradeci ele. Ele me fez um favor. Por que ele me fez um favor? Por 2 motivos. Eu não aguentava mais e eu estava lá sozinho. A Valentina entrada na primeira série. Estava estudando ali. Ou seja, elas estavam morando aqui às 13 e eu estava lá. Eu disse, não, chega. Você sempre foi alguém muito família, né? Muito conectado a isso. Eu gosto delas. Essa origem. Gosto delas. Bastante delas. Gosto de estar com elas. Muito bom. Você foi atleta, empresário, produtor rural. Várias facetas foram sendo construídas. O que conecta todas elas e te mantém na essência do Barão que você é, da Marcelo que você é? O que conecta todas elas? Não sei, eu penso que a determinação, né? E querer fazer bem, de querer fazer
as coisas, né? Seja na família, seja no meu negócio, que hoje é o Rockets, seja lá na fazenda, né? E querer que as coisas funcionem bem e que estejam bem para todos, na verdade, né? Faz muito sentido. Sem determinação, um jogador não aconteceria. Sem determinação, você não conseguiria chegar aonde chegou e construir tudo isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa. A gente precisa ter essa luta presente. Verdade. Né? Tem que ter isso de o que fazer, vou acordar, como é que vai, qual é a energia que eu vou colocar naquilo, do porquê estou aqui, né? Isso é muito importante. E como surgiu a ideia de empreender no mundo da gastronomia? Pois é. As coisas, os dominós, eles tu derrubam um e eles vão caindo, né? Quando eles estão em sequência, né? E da mesma forma que com a agricultura foi assim, com o mundo dos negócios foi assim também. Eu saí, o cara me dispensou lá em São José do Rio Preto, na América. E eu voltei embora, cheguei em Santa Rosa e o Alexandre Rigo era sócio do meu cunhado no Armazém 8. E o Alexandre tinha um sonho de viver na praia, queria vender a parte dele. Eu acabei comprando e entrando. Então aquela minha dúvida que eu tinha, 5 lá, né? Ela se resolveu. Se era o que eu esperava, não sei. Surgiu a oportunidade. Mas surgiu. Abriu a porta e eu fui passando. E eu penso muito isso. Às vezes a gente persegue coisas, sim. Eu persegui um sonho de ser jogador, sim. Mas também as portas foram se abrindo. Eu fosse. Então eu penso que quando as portas vão se abrindo, a gente tá no caminho precisa certo. passar e tem que aproveitar, né? Verdade. Então, comigo nos negócios do armazém, por exemplo, aconteceu assim. Então, se abriu a porta, eu cruzei. E era bom o armazém, né? Era bom. Foi um tempo saudoso e bom. Era bom e trabalhar com o público, né? Sim. Trabalhar com o público. Eu gosto muito de trabalhar com o público. E tu interage, né? Tu interage, né? Daí tu te conecta com as pessoas. Às vezes tu precisa de alguma coisa, entendeu? Verdade. E te abre portas. Te abre muitas portas. Verdade. E o que te fez optar por abrir o Rockets? Você já tinha ali o armazém, estava funcionando. Né? Também abriu uma porta que aconteceu que o Pagundão, que era onde funciona o Rockets hoje, acabou fechando, ele faleceu, enfim. Que circunstância, mas aconteceu. E o imóvel ficou para locação, né? E naquela época... Um baita ponto, né? Naquela época ninguém olhava para aquela esquina. E ali, eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Tinha acabado de ser construído o Parcão. Ele estava em processo de finalização ali, naquela época. Então, Santa Rosa estava ganhando aquela praça antes de ter o Parcão. Ninguém olhava para aquilo ali. E era o final da linha de trem, tinha depósito de areia, tinha empresa de ônibus, tinha várias coisas ali que não deixavam aquela frente era um do tipo Rockets. De serviço que não era muito usado, né? Não era um comércio de rua que movimentava muitas pessoas ali. Não, na verdade era uma parte feia da cidade, vamos pensar. E então o Parcão ele surgiu e valorizou, vamos dizer, aquela esquina. Pegou no momento certo. Acabou que sim. E hoje é uma das esquinas mais valiosas, eu acredito, no comércio de Santa Rosa. Maravilhoso. Eu acho que é uma das boas esquinas que tem na cidade. Exatamente, muito bom. Ali a gente consegue acompanhar um pouco de tudo que acontece, quem passa, ele realmente se tornou um ponto de encontro, uma referência na nossa cidade. E você conseguiu algo que poucos empresários conseguem, mesmo não tendo sido
graduado para gerir uma empresa, sendo alguém que já vem de um bastidor de famílias que estão à frente de empresas, negócios, assim e tal, e sim, num outro lado. Mas o fato de você ter essa característica de determinação, de fazer o que precisa ser feito, é certo, isso permitiu você estar aí há quase 2 décadas dentro desse segmento, em que muitos, dados Sebrae, fecham em 2 anos, fecham em 5 anos. Eu ia dizer para ti que a minha formação para gerir negócio ela aconteceu através da CISAP. Uhum. A CISAP trouxe um curso lá de Curitiba. O Gar fez o curso comigo, o Rodrigo Meinertz, algumas pessoas, alguns amigos meus fizeram o curso, Fábio. E aquele curso era 7 módulos semanais, e aquele curso me deu as bases para gerir, né? Uhum. Como eu te falo, eu jogava bola. Isso. Na época do armazém, né? Uhum. 2007. Jogava bola, eu sabia fazer uma planilha do Excel. Sim. E nem era esperado que soubesse. O meu computador eu usava para o Skype, Uhum. para ver páginas na internet. Na época. Sim. Morava no Japão, tu dava para o Brasil pelo Skype. Gastar telefone. Verdade. Então, aquele curso lá que me deu base para fazer. Né? Então, de novo, as portas se abriram, né? E você pegou a porta e passou pela porta. Né? Coisas que, assim, eu entrei no armazém em final de março, abril, e em maio já teve o curso. Coisas que... Né? Era para ser. A vida vai conduzindo as coisas que a gente nem imagina, né? Imagina. Existe alguma semelhança entre construir um time de sucesso e uma empresa de sucesso? Porque hoje você lidera também muitas pessoas, né? Eu acho que sim. Certeza que sim. E repeti que o vestiário, né? Uhum. Você viver um vestiário ensina a lidar com pessoas, né? E num vestiário tu tem 30 jogadores, mais comissão técnica, mais staff todos. Então te ensina a E existem conviver egos diferentes, muito fortes ali, né? muito. Tu lida com estrelas, tu lida com um mal-humorado, tu lida, né? Lida com diversos tipos de pessoas, né? Então tu aprende. O vestiário te dá isso. Uma bela escola. É uma bela escola. É Para trabalhar em grupo, eu acho que o futebol ele me ajudou bastante nisso. De poder, de em diversos momentos ter conseguido fazer, não em todos, né? Porque é mentira, mas em diversos momentos de tu conseguir fazer com que a tua equipe, a equipe do Rockets ou a equipe do Armando, ela trabalhasse na mesma sintonia, né? Mesma toada, no mesmo objetivo, todo mundo feliz, todo mundo buscando, querendo, sendo reconhecido pelo que faz também. Né? Então, é legal isso. O futebol ele me ajudou bastante nisso. Outra coisa que me ajudou bastante nisso foram cursos que eu fui fazendo, tipo Dale Carnegie, algumas coisas assim que acabam te ajudando a sair de situações de... Sim. Traz um panorama geral de liderança, conviver com pessoas e entender muitas vezes situações simples, mas que a gente não estava aplicando e que precisam e que fazem toda a diferença. Né? Dale Carnegie é maravilhoso, realmente. Fiz e mudou tudo. Se colocar no meu no lugar negócio. das pessoas também. Muitas vezes, e nos perceber, tipo assim, cara, legal, acho que o que vinha até aqui realmente tem uma base. Porque o Dale, ele tem mais de 100 anos, sendo aplicado no mundo inteiro. E aí, quando a gente olha ali e realmente coloca em prática essas ferramentas, eu fiz Dale em 2015. Naquele momento, ainda em Porto Alegre, liderava também lá algumas empresas e tinha um time para gerir e, por vezes, aquilo de... Era muito mais nova do que já sou hoje e se perceber
Será que eu mereço estar aqui liderando pessoas mais velhas do que eu e que às vezes parecem que entendem muito mais do que eu? Como que vai essa situação? O Dale também me trouxe essa segurança de isso aqui sim, isso também, isso que eu já fazia é legal. Então a gente consegue ir tendo panoramas diferentes. Nos fazer vários cursos, buscar essas formações, estar em constante aprendizado, é algo que tu traz como uma filosofia também de vida? Precisa, né? É necessário. Ainda mais num mundo rápido como a gente está vivendo. Sim. Precisa estar e muitas vezes sendo lembrado, né? Às vezes tu sabe que tu precisa fazer, mas tu não faz, né? É sobre isso, né? Se coloca no... não. É igual dieta. Todo mundo sabe que pode e não pode comer. E por que não faz? Porque a gente precisa de um acompanhamento. Você dá o direito de fazer. Tá bom. Muitas vezes. Pobrezinho de mim. É verdade. É verdade. Isso acontece muito. Acontece bem comigo por aí. bastante. É bem por aí. E dentro de tudo isso, né, de conquistas pessoais, dentro de conquistas profissionais, a gente falou muito sobre a importância de pessoas, sobre essa liderança de pessoas. E tu veio buscando esse servir, e tu passou a escolher também o Rotary como uma forma de servir. Como que isso, como que a tua construção de servir se dá através do Rotary? Por que você olhou para essa instituição? Bom, primeiro, o convite, por quem foi feito o convite. As pessoas que vieram me convidar, a ideia que elas fossem rotarianas, também não tinha muita noção nem ideia do que era propriamente o Rotary. Mas as pessoas que vieram me convidar eram amigos de juventude, né? Amigos que eu achei muito interessante poder voltar a conviver com eles. Eu sabia que eu ia voltar a conviver. Sim. Uma vez por semana, nos finais de semana. Isso foi muito gratificante. Então, essa entrada se deveu muito a isso. Uma reconexão, né, com as pessoas. Pessoas que traziam boas lembranças, né, de memórias boas. Né? Então, entrei muito por isso. E aí tu vai sendo absorvido por aquilo, né? Tu vai vendo as coisas serem feitas e tu vai entrando, se misturando naquilo. Aliado a isso, eu tenho em casa o meu pai e minha mãe que sempre pensaram nos outros e muito menos neles, né? Questão de realmente se doar, de ajudar pai e mãe, ajudar a comunidade, ajudar a igreja, ajudar, né? Então isso é uma coisa bastante forte na minha casa e na casa da Carolina também. Então a gente tem essa visão de que se a gente pode, né? Por que não? Por que não ajudar? Uma coisa que eu aprendi em Rotary também, e aprendi que a gente deve ajudar quem se ajuda também. Precisa ter essa... A gente não vai ajudar aquele que não se ajuda o resto da vida. Vai chegar uma hora que tu vai cansar. Porque ao invés de ajudar, a gente cria uma dependência. Tudo em excesso não é diz bom, por né? si só. Então, o Rotary, eu me sinto muito bem, né? Bem. Hoje, no final do mês, agora está terminando a minha função de governador assistente. E no ano que vem eu vou estar de folga. No próximo ano rotário eu vou estar de folga. De cargos, né? Mas não da minha vontade. É porque eu vou ficar lá no CASF como conselheiro fiscal, ajudando, né? Da dificuldade. CASF, por exemplo, é uma entidade que atende lugares mais vulneráveis da cidade, né? Que é agrícola. Pertence ali ao CRAS daquele bairro ali. Pega auxiliadora também. E atende crianças no turno inverso, né? Atende idosos,
oficinas, enfim. Uma entidade que tem aí um déficit de 3 mil por mês e precisa ajudar. Ou então pegar o dia que tem que devolver para a prefeitura ou doar para a prefeitura e a prefeitura que tome Cuide. conta, né? Mas enquanto isso não acontece... Verdade. O que o voluntariado acrescentou na tua vida que dinheiro nenhum jamais conseguiria? Fazer bem te faz bem, né? Te deixa mais leve, te deixa mais realizado, né? É uma coisa que é gratificante, né? Aquilo que falávamos de gratidão, né? É também tu devolver um pouquinho, né? O que a vida tá te dando. Devolve um pouco e lei do retorno, vamos dizer assim, né? É muito gratificante. Olhando para tudo que tu construiu hoje, como você gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como um bom pai, bom marido. O resto está tudo certo. Muito bom. E para quem está aqui nos assistindo hoje, qual conselho você daria para quem quer começar ou quem está ali estagnado, sem muito saber para onde ir? Que você deixaria como uma mensagem para essa pessoa? Essa é a pergunta mais difícil da conversa. Cara, a gente precisa ter sonhos, né? Precisa ter sonhos. Se tu tem um sonho, vamos lutar por ele, né? Vamos atrás dele. Fazer o impossível e o possível para buscar ele, né? Então, eu penso que tu tem que se dedicar e tem que ter uma força de vontade muito grande para conseguir as coisas. Então, tem um sonho, corre atrás dele, tenha a obstinação, a vontade de tornar ele realidade, mesmo que chegue lá e tu descubra que ele não foi tão, não era bem aquilo que eu queria. Mas é parte do processo também. Verdade. E se você pudesse deixar um recado para as tuas meninas e para Carol, o que você diria para elas como uma mensagem de vida, assim, da construção do teu legado, que elas têm aqui guardado no YouTube e no Spotify para sempre? Eu diria para elas que as duas, Valentina e Vitória, realmente são as coisas mais importantes da minha vida. E quem me proporcionou tê-las foi a Caroline. Então todas elas têm o meu amor, a minha admiração. E elas saibam que elas podem contar a qualquer momento, bons nos ruins. A gente está aí para melhorar, para evoluir. Junto com vocês, tenho certeza que a gente vai evoluir e bastante. Coisa linda. Isso é bom demais. Para não deixar, né? Para não ficar faltando. Eu amo vocês, né? Isso aí. É muito importante da gente ter essas oportunidades de dizer para as pessoas em que a gente ama o quanto elas são de fato importantes para nós. E você também é muito importante para muita gente da nossa comunidade, né? Quais são as maneiras, pode ser dos teus negócios, enfim, das pessoas encontrarem você, encontrarem as tuas empresas nas redes sociais? O Rockets tem o Instagram dele, né? Vai estar aparecendo aqui embaixo. Rockets Café Bar, né? Acho que é isso. Isso aí. E lembre sempre, gente, de ir no Rockets, porque de fato é um ponto aqui na cidade muito bom, com uma comida boa, com uma leveza no ambiente que vale a pena. Se você também quiser acompanhar essa e mais histórias, fique de olho no nosso Instagram também, @ecogm ou ecocast. Tá aqui embaixo também escrito a maneira de você nos encontrar por lá. E antes de mais nada, curte esse vídeo, curte esse episódio, porque aqui a gente compartilhou muitas coisas bacanas em que em nenhum lugar tinha sido falado algumas das coisas que a gente trouxe aqui. Então, compartilha também com quem mais precisa conhecer essa história.
e se inscreve aqui no canal para que você acompanhe a história do Barão, assim como de muitos outros que vêm aqui compartilhando o seu bastidor. Barão, muito obrigada pela tua disponibilidade e pela coragem de trazer aqui nuances da tua vida que vão inspirar muita gente que está aqui nos acompanhando. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição sempre que for você achar necessário e interessante. Estamos à disposição, tá bem? Maravilha. Obrigado. Eu que agradeço. E lembrando, pessoal, que esse episódio ele é um oferecimento das empresas Grupo Caidê, Clube Turismo Santa Rosa, Acreditar Desenvolvimento Humano, Letos Experiências para Aprendizagem, Kingdom High Performance. Nosso muito obrigada por vocês confiarem nesse projeto tão lindo do EcoCast. E a você, nos vemos no próximo episódio.